2019 foi um ano louco para todo mundo, principalmente no início ali da pandemia. Demais. Aí ninguém sabia onde é que ia parar aquilo, né? Então a gente começou a falar sobre saúde mental na faculdade, porque estava tendo vários casos de suicídio. E aí me convidaram para uma disciplina chamada Prazer e Sofrimento na Universidade. Foi o primeiro movimento ali da UFT para trazer saúde mental para os alunos. E a gente estava tendo alguns casos de situações de adoecimento mental e participando desse meio que já uniu, lembra da psicologia que eu falei lá? Acabou unindo no final da faculdade. E eu fiquei encantada com o que a gente conseguiu fazer lá dentro, né? E depois eu saí do TJ e em uma semana eu pensei o projeto Ressignificar. Ressignificar. Isso. Em uma semana eu pensei ele. E aí tava o boom de lives e eu fiz as primeiras lives ali. Convidei pessoas para falar sobre saúde mental naquela época. E sobre temas que não se falam muito, porque as pessoas, né? Tem toda a questão dos temas escolhidos, a gente sabe que tem os temas teóricos do jornalismo que vão para a TV ou não, né? Que vão para os meios ou não. E nas redes sociais não tem isso, né? E aí foi muito categórico os temas que eu queria falar e abordar, e aí às vezes o entrevistado falava assim, vamos falar sobre isso aqui, que se encaixa nisso aqui em relação à saúde mental? Eu falei, vamos. E aí eu chamei uma série de pessoas, e aí, antes da campanha eleitoral, eu sou uma pessoa, depois da campanha eleitoral, eu sou outra pessoa. E aí, até a campanha eleitoral daquele ano, que foi 2020, a gente teve uma série de lives voltadas para saúde mental. E foi muito, muito. Minha carreira tem uma carreira antes e tem uma carreira depois. Porque acabou que eu me desenvolvi mais para as mídias digitais. Fui ser assessora de comunicação voltada para especificamente mídias digitais. E aí foi acontecendo várias coisas na minha carreira nesse sentido. Porque antes eu era estagiária do Sem Ressignificar, né? Antes do Ressignificar, eu era uma estagiária. E depois eu já era a jornalista. E aí eu empreendi, abri uma empresa. E aí foi quando eu fiquei 2 anos empreendendo lá em Palmas. E depois fui convidada para trabalhar aqui, atuar aqui. Então, tipo, lá do começo, do Facebook, o primeiro textinho que eu escrevi e até a Natália do Ressignificar, tem tudo a ver, assim, os caminhos. E esse conteúdo do Ressignificar ainda tá no Instagram? Isso, Tá agora disponível? tá ainda lá. Então, uma série de lives, tá ainda no meu Instagram, Natália Rezendes, com S no final. E agora a gente voltou. Inclusive foi semana passada, eu acho que eu te vi Foi lá. sábado. Sábado, né? Exatamente. A gente voltou com o Ressignificar, com um novo segmento, uma nova vontade de fazer que as pessoas que passam pelo sofrimento psíquico, como eu sou uma delas, e que a gente tenha mais empatia com essas pessoas e que exista mais conhecimento também divulgado sobre isso, porque as pessoas têm muito tabu de comentar, de falar eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, e acabam sofrendo, vivendo ali naquela situação, e às vezes nem sabe que é com a maioria das pessoas, entendeu? Natália, é importante a gente usar esse espaço aqui também, como você usa lá no Instagram, não é? Que a importância, né, de procurar profissionais, terapia, profissionais médicos também, não é, E Natália? médicos de saúde mental, eu De aprendi saúde isso na mental, faculdade, né? acho lindo. É, quando você convive com pessoas que estão com a saúde Eu prejudicada, só, pode falar. só falar antes, né? Fala isso que muitas pessoas estão passando por problemas como esse e não tem essa informação de que existe, né? Existe terapias, existe. Sim, e uma gama.
A gente falou nesse último episódio, o último episódio. Teve a participação de quem? Maria Alcântara é uma escritora e ela é lá de São Paulo e ela passou pelo adoecimento psíquico na área de... ela teve uma exaustão emocional. E aí ela começou a produzir conteúdo disso e reacendeu a chama em mim de falar sobre saúde mental. Porque ano passado, ano das eleições, eu tive um processo de burnout e exaustão, só que foi na área profissional, né? E aí todo mundo... Explica o que é para quem... falar. Pra quem... Todo mundo falava pra mim, Natália, você não tá bem. E aí um dia, minha família tava aqui na campanha eleitoral, tava tudo louco, e eu dei um soco na mesa, assim, de raiva. E aí meus irmãos viraram pra mim e falaram, você não tá bem. Eu tava chorando e eu tava com muita raiva de tudo. Qualquer coisa, eu recebi um WhatsApp e eu sentia raiva. E aí, isso tava constante. Era uma raiva constante, era um choro constante. Eu chorava por qualquer coisa. Eu sou chorona, mas era um choro diferente. E aí todo mundo, você não tá legal, você não tá bem. E eu tava reagindo com raiva constantemente. E na campanha eu tive um apagão. Então, o que é o apagão? Eu escrevo desde os 9 anos. Eu não conseguia escrever uma frase. Eu não conseguia produzir nada. E aí eu contratei outra pessoa para desenvolver a campanha. E fui para a sala do psiquiatra em prantos. Eu não conseguia desenvolver nada e só chorava e só ficava deitada na minha cama. Que foi o processo do burnout. Porque eu estava num mundo de escrita jornalística, divulgando campanha, fazendo livro, fazendo um milhão de coisas, cuidando da minha família, ajudando todo mundo lá em casa, tentando resolver problema disso, daquilo. Eu estava numa loucura, eu não desligava, eu vivia 24 horas para trabalhar. Eu virava à noite, eu trabalhava o tempo todo. Por isso que eu falo que eu sou uma mulher millennials, exatamente, é a mulher exausta. E eu cheguei a isso, tipo, apagão. Eu tive um apagão de tanto trabalhar. E eu tava vivendo os processos de adoecimento desde quando aconteceu as coisas lá atrás de violência. Só que eu nunca parei para falar, vou resolver isso. Porque, o que a gente fala? A gente não tem tempo para isso, né? E aí o seu corpo vai te parar. A gente falou sobre isso na live. Exatamente isso. O seu corpo vai te parar, a sua mente vai te parar. Um dia a médica falou isso para mim. E aí, quando eu cheguei na sala do psiquiatra, eu falei, eu já tentei a caminhada, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo e não tá dando. Aí ele falou assim, você já tentou tudo, por que você não tenta o remédio? Aí eu comecei a tomar o medicamento e passei a campanha eleitoral inteira tomando remédio. E até hoje eu tomo remédio, porque eu sinto, o que eu sinto na minha situação? O remédio, ele me auxilia a não ter crises de raiva e eu durmo bem. Porque se deixar, eu sou viciada em trabalho. Eu vou virar a noite trabalhando. E aí o meu cérebro fica... Tem que descansar também, né? Exatamente, porque o que a gente tá hoje? A gente tá pulando de um trabalho para o outro, né? 3, 4 trabalhos para ter conforto, ter o mínimo, né? Às vezes sem férias. Exatamente. Eu tava 7 anos trabalhando e estudando, né? Sou muito grata a tudo que aconteceu e hoje eu tô me policiando para ter saúde, tentando não ser a Natália de 3, 4 coisas e deixando a saúde de lado. E ela passou por um processo, a Maria agora voltando para a situação da exaustão emocional, é quando você está vivendo vários ciclos de situações que abalam o seu emocional e você não para cuidar. Aí você vai fazendo... Você já viu roupa suja em casa quando ela acumula? Vai chegando um ponto em que você tem que ir lá resolver aquela situação, entendeu? E é mais ou menos isso que aconteceu comigo e elas. Só que o meu âmbito foi profissional, que teve vários momentos emocionais também, não posso falar que não. Só que o dela ela perdeu a mãe dela e continuou naquela loucura de trabalhar e cuidar de todo mundo, menos dela. E aí a gente conversou sobre isso, e aí a gente se perguntou sinceramente se fora das histórias a gente estava bem. E a nossa resposta é muito sincera. A gente está tentando ficar. E tem horas que não vai estar 100% bem, entendeu? Eu acho que falar sobre isso, falar sobre o medicamento, acredito, né? Não só acho, mas falar sobre o medicamento, falar sobre... que, olha, a gente tá pilhado aqui também, né? Estamos sobrecarregados, estamos precisando de ajuda, né? São coisas que eu recomendo ali, eu e ela.
E, além de tudo, a terapia. Eu falo pra você, eu comecei meu processo há 2 anos. Eu sempre me emociono. Eu renasci. Olha, Eu recomendo a terapia para qualquer pessoa que tiver a oportunidade de fazer, né? Quem não tem, procure o CAPS. Hoje tem é várias. importante você falar isso, né? Tem muito tabu Tem com no CAPS, serviço né? público, né? Tem. No CAPS. Hoje eu faço pago, e graças a Deus essa correria me deu um conforto, né? Hoje eu tenho como pagar e eu sou apaixonada pela minha terapeuta no sentido de todos os auxílios que ela me deu. Eu era uma pessoa que me sentia muito, eu sentia culpada por qualquer coisa, sabe? E no processo de exaustão, isso triplica. Tipo, a raiva, que é boa para algumas situações, ela vai para um nível que você tá fazendo coisas ruins com as pessoas. E eu tava fazendo isso, sabe? E aí eu me sentia muito culpada e não conseguia produzir nada, não conseguia fazer as coisas que eu normalmente fazia, porque eu tinha que parar para entender o que estava acontecendo ali dentro de mim. E a minha terapeuta me ajudou muito com isso e com outras questões que de desenvolvimento que eu não conseguia fazer. Eu entrei num estado de pânico para sair de casa. E eu não conseguia sair de casa. Eu tinha tanto medo aqui dentro, porque assim, o que que acontece, né? Ó, existe todos os seus probleminhas que estão aqui dentro da sua casinha e você tem que arrumar Tem ela. uns escondidos lá, né? Exatamente, Que você vários. não Às quer vezes, nem... às vezes tudo que você achava que não era, não, isso aqui não. Depois eu mexo nisso aqui, vem tudo de uma vez. É uma avalanche, igual a gente viveu aí circunstâncias disso. E aí, quando eu parei para organizar, tudo bem, tirei o ano passado para cuidar disso, sabe? Cuidar de mim. Falei, beleza, eu vou cuidar de mim, vou mergulhar nisso aqui. E aí eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu pensei tudo que eu tinha que pensar. E aí eu tive um processo, antes de vir para cá, que eu parei um pouco da terapia. Porque eu mudei de trabalho e tinha que me organizar nesse sentido para depois conseguir voltar financeiramente com esse custo-benefício. E aí eu senti falta da terapia. Então eu falo, hoje eu sou um ser humano muito diferente. Eu estou amadurecendo como ser humano, amadurecendo como escritora. Tudo isso que está acontecendo aqui é por causa da terapia. Porque eu fui a ruína, eu não conseguia fazer nada, entendeu? Então, aí ela me auxiliou a voltar a fazer as coisas que eu não fazia, porque eu tinha vergonha de aparecer nas redes sociais, por exemplo. Era tudo tanto medo e pânico que o meu cérebro foi chegando ao ponto de não querer fazer coisas que eu amava, e escrever, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente ter esse espaço ali, porque as pessoas, elas meio que se sentem também acolhidas, principalmente as pessoas que estão, assim, com vergonha de falar que passam por uma situação que pode ser, às vezes, até menor do que eu passei.